Oiê, bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra responder as principais perguntas que vocês deixaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. Tem algumas perguntas polêmicas, outras nem tanto. Vou matar a curiosidade de vocês e dar uma explicação. Bom, eu gosto de abrir caixinha de pergunta lá no Insta. Se você não me segue lá, gente, vai lá me seguir. Direto eu tô abrindo caixinha de pergunta pra vocês lá. E às vezes eu gosto de vir responder por aqui, porque aqui a gente pode elaborar mais. É mais do que 15 segundos pra você responder ou que responder com uma foto. A gente consegue se expressar melhor e é sempre bom ter por aqui também. Então vamos começar com uma pergunta que eu achei bem... É uma pergunta bem perguntada, na verdade, por vocês, tá? Alguém comentou assim: no que seu marido trabalha? Toda vez que vemos ele está em casa. Veio uma pergunta / julgamento aí já, né? Gente, o Lincoln é porque assim... Quando a gente tava lá no Canadá, ele era pastor na igreja lá. E aí, quando a gente decidiu vir aqui pro Brasil, ele fez uma pausa, ele tirou uma licença, né? Então, ele não pediu demissão, nada disso. Ele tirou uma licença pra poder concluir os estudos dele. Pra quem não sabe, o meu marido, ele faz um PhD na área de teologia, que é a área dele. Ele gosta da área bíblica. Inclusive, é na área bíblica mesmo o PhD dele. E a gente tá há muitos anos já nesse projeto do PhD dele. A gente foi pros Estados Unidos, lá em Michigan, a gente morou lá por essa razão, por conta dos estudos dele. E aí depois fomos pro Canadá e durante esse período do Canadá, ele tava para escrever a dissertação dele, a dissertação do PhD dele, e ele não tava conseguindo fazer porque ele tava trabalhando, porque a gente tem 3 crianças, porque um monte de coisa acontecendo na vida e ele não tava conseguindo se dedicar para isso. Então, ele decidiu tirar uma licença do trabalho dele para poder se dedicar exclusivamente para a dissertação, que é o que ele está fazendo agora. Não é simples assim, não é chegar e assim, ó, gente, em um mês a gente escreve uma dissertação. Não. Pra cada página que ele escreve, gente, o negócio é absurdo. Tipo, eu não sei como ele dá conta. Pra cada página da dissertação que ele escreve, é tipo uma pilha assim de livros, gente, que ele tem que ler pra escrever uma página, pra escrever 2 páginas. Uma coisa muito absurda, é muito trabalhosa. Então ele vem trabalhando nesse projeto. Esse é o projeto pra ele finalizar. A gente tem planos, né, pra que ele finalize no ano que vem. E aí, por conta disso, ele tirou essa licença na igreja. Então a gente chegou aqui no Brasil, ele não está trabalhando como pastor mais, por agora, né? Mas ele está trabalhando, sim, ele trabalha nessa universidade onde ele estuda, que agora ele já acabou as aulas, agora ele só tá parte de dissertação mesmo, ele só tá escrevendo a tese. Mas ele trabalha dando aulas online nessa universidade pro programa de mestrado. Então, ele trabalha em horários muito loucos, por isso que vocês veem ele em casa, porque ele trabalha de casa, e também porque ele trabalha em horários aleatórios, ele trabalha à noite, tipo agora ele tá lá trabalhando, ele tá dando aula agora. Então, tem os horários um pouquinho diferentes, né, por causa do fuso também e tal. Então, ele trabalha nessa universidade, que é a universidade onde ele estuda. Então, respondi a pergunta de vocês, porque vocês me perguntam direto, vocês me perguntam essa pergunta, que curiosidade do Lincoln. Tem várias perguntas aqui sobre o Lincoln. Eu vou responder mais uma, já que a gente tá no assunto. Vamos responder mais uma aqui sobre ele. O Lincoln é tímido para aparecer nos vídeos, ele parece ser muito parceiro nas suas decisões. Sim, ele é muito parceiro, ele é o grande apoiador do meu trabalho. Se eu tô aqui no YouTube hoje, é por ele, gente, assim, porque ele foi a pessoa que sempre me incentivou a continuar quando eu quis desistir. Muitas e muitas vezes eu quis desistir disso aqui, porque não me trazia retorno financeiro, por muitos anos não me trouxe retorno financeiro, e ele sempre me incentivou, e ele sempre falou: não, continua, vai lá. E estamos aqui hoje graças a Deus e graças ao incentivo dele também. Então ele é um grande colaborador aqui no meu trabalho. E ele não é tímido, gente. Ele é uma pessoa... O Lincoln é uma pessoa reservada. Vou falar dele aqui, que a orelha dele vai ficar quente, gente. Ele não tá nem sabendo que eu tô falando dele aqui nesse vídeo. Ele é uma pessoa muito reservada, mas ele não é tímido, porque timidez é uma doença, né? Você não conseguir falar com as pessoas e tudo. Ele é uma pessoa reservada. Eu ia falar tímido. Ele é uma pessoa reservada, ele é uma pessoa introvertida. Mas ele não aparece nos vídeos, não é por essa razão, é porque ele não gosta, gente, de aparecer. Não é o trabalho dele, ele fala: esse é o seu trabalho, é você quem gosta de estar nas câmeras. Eu não gosto de estar nas câmeras, então é por isso que vocês quase não veem ele. É raro, de vez em quando ele aparece um pouquinho aqui, outro ali, mas ele não curte muito ficar na frente da câmera, sabe? Não é o universo dele, não é a profissão dele, ele faz outras coisas, ele tem outros projetos. Então é por isso que ele não acompanha muito aqui. Ele assiste os vídeos e tudo, né?
né? Mas ele não aparece. E às vezes eu recebo cobranças em relação a esse assunto, porque porque a blogueira, a youtuber fulana, o marido dela trabalha junto com ela, ou o marido dela faz os vídeos junto com ela e aparece e não sei o que, não sei o que. Falei, que bom, né? Que bom para essas pessoas, mas não é o perfil do meu marido. Ele tem outro emprego, ele não tem interesse nenhum em trabalhar junto comigo. Ele poderia trabalhar junto comigo, a gente poderia trabalhar junto, mas ele não gosta, ele tem outra vocação na vida e ele se sente feliz fazendo outra coisa. Então é por isso que ele não aparece aqui pra vocês. É muito simples essa resposta. Agora vem uma pergunta aqui de um conselho. Sogra palpiteira na maternidade, o que fazer? É uma coisa muito delicada, né? Quando você tem um vínculo com alguém, né? Ainda mais um vínculo frágil como é o vínculo de nora e sogra. Eu acho que na maioria das vezes esse é um vínculo muito mais frágil do que o vínculo de mãe e filho, né? Porque já tem todo aquele histórico de sogra e nogra, aquela sogra e sora. Nossa, gente, eu falei tudo errado. Sogra e nora. É uma relação que naturalmente ela já vem um pouco mais delicada, um pouco mais debilitada. Então quando você vai falar sobre maternidade, vai envolver isso ainda, é complicado. Eu não sei qual que é o seu perfil, se você é uma pessoa que é legal, se você é uma pessoa que é chata pra caramba com a sua sogra, porque pode ser isso também. Se a sua sogra é uma pessoa legal e que só não entendeu ainda o lugar dela, ou se ela é uma pessoa chata e que não respeita você e o seu jeito. Eu não sei, é muito difícil te dar um conselho sem conhecer o contexto. Mas eu acho que quando a gente pensa na maternidade, cada um tem o direito de viver a sua maternidade, né? A sua sogra, ela já criou os filhos dela, né? Ela já criou o seu marido e ela já teve a oportunidade de fazer do jeito que ela queria. E agora é a sua vez de criar os seus filhos da forma como você acredita. Você tem esse direito, né? Então ela precisa respeitar isso em você. Então talvez eu começaria por aí, de repente, se ela não tá se colocando no lugar dela, você pode ser um pouco mais direta, talvez, em falar assim, olha, sogra, obrigada, eu sei que você quer o melhor pra mim, pro meu filho, pro seu neto, mas é que eu tenho um jeito específico de maternar e às vezes eu sinto que eu não tô sendo muito respeitada nessa minha forma de maternar e eu gostaria que você me ajudasse com isso. Eu tentaria talvez por aí, sabe? Uma forma de você ser direta, mas respeitosa ao mesmo tempo. Acho que às vezes a gente tem duas questões nisso, eu acho. Primeiro que às vezes a gente não sabe como falar e às vezes você precisa ser um pouco mais assertiva e comunicar o que você quer, porque às vezes a gente fica dando tanta volta e não sei o que, ou então fica só engolindo. E não é justo também com você. Você tem direito de viver a sua vida e de não ter ninguém se metendo demais na sua vida. Agora a gente tem que levar em consideração um outro aspecto, que quando você traz pessoas para participar da vida do seu filho, se você, por exemplo, tem a sua sogra que cuida do seu filho enquanto você trabalha, ou que, sei lá, acontece qualquer coisa, você tem que entender que quanto mais essa pessoa participar da vida do seu filho, mais ela vai ter direito de uma opinião, porque às vezes não adianta a gente também querer assim, eu quero que a minha sogra ou que a minha mãe, elas ajudem com as crianças, que elas ajudem a pagar as fraldas ou deem brinquedos e que elas fiquem com eles pra poder sair pra jantar com meu marido e que não sei o que, só que eu não quero ouvir um palpite, eu não quero ouvir nada, eu não quero ouvir um conselho, eu não tô aberta pra nada. Não é uma troca justa também. Você tem que entender que existe o espaço pra isso também e a gente não pode ser arrogante ao ponto de achar que não precisa de ninguém, ao ponto de achar que nenhum conselho vai ajudar a gente ou que a gente é dono da verdade. A gente tem que ter um pouco de humildade nisso, de também saber reconhecer que existe sabedoria nas pessoas mais velhas também. Existe muita coisa errada? Existe também, porque a forma de viver mudou. E às vezes pessoas mais velhas, nem sempre elas se atualizam com a forma de viver, com a tecnologia, não só a tecnologia, mas com a educação, com a informação que chega, né? Então, aquilo que 40 anos atrás se falava que era bom fazer para um bebê, talvez hoje a ciência já provou que não é bom, que talvez é melhor de uma outra forma. E nem sempre essas pessoas acompanharam essas mudanças, então é difícil demais, porque você tem que fazer um trabalho educativo com essa pessoa, ao mesmo tempo em que você também tem que, às vezes,
entra no ouvido e sai no outro. Então assim, tem que dar suquinho pro bebê de 6 meses. Tá. Você tenta falar uma vez, explicar, olha, aqui a gente não gosta porque é isso, assim, assado. Só que o problema de você ficar explicando tudo é que você tá se justificando o tempo todo e aí você acaba dando abertura cada vez maior para que a pessoa se meta na sua vida. Então você tá meio que se justificando. Então também você tem que dosar isso, em que momento você vai dar uma explicação e o quão aberta essa pessoa está para receber essa informação, porque isso é importante também. Você tem que saber o momento de falar e o momento de simplesmente, tá bom, ok, daí você segue com a sua vida e pronto, acabou. Não sei se ajudei, gente, eu acho que o mais complicado que ajudei nesse conselho, que é um assunto realmente muito delicado, mas eu acho que é esse jogo de cintura, você vai sentindo qual é o momento de falar e qual é o momento de simplesmente, tipo, entender que ela tem direito a ter uma opinião e que você tem direito a ter a sua também, e tá tudo bem. Né? Porque o problema é assim, você não aceita que a pessoa pensa diferente de você também, não é só o contrário. É você que não aceita que o outro pode pensar diferente e querer agir de uma forma diferente, né? Então, é uma coisa aí pra se ver, né? Fran, vocês fizeram financiamento imobiliário? Pergunto porque pretendo fazer. Adoro você. Obrigada. Não, a gente não fez financiamento imobiliário. A nossa situação aqui é um pouco diferente porque a gente veio de fora do Brasil, então eu não tenho crédito aqui na praça, sabe? Aqui no Brasil, porque eu não tinha nem conta no banco quando eu cheguei aqui agora. A gente tinha uma conta anos atrás, foi encerrada anos atrás, porque não tinha movimentação nenhuma e a gente não tinha dinheiro nenhum lá, então a gente, até a poupança que a gente tinha não ficou. E aí a gente chegou aqui esse ano e a gente teve que abrir conta no banco, eu ainda não fiz o cartão de crédito, tô pra fazer um cartão de crédito ainda, até comentei sobre essa questão financeira com vocês. Mas eu vou fazer um cartão de crédito, nem cartão de crédito eu não tenho ainda. Então a gente não fez um financiamento, também era muito difícil de comprovar renda e tudo mais. Então a gente acabou não fazendo financiamento e aí eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Qual a pior parte da maternidade? Não vamos romantizar porque sabemos que é difícil pra caramba uma gestação aqui. Eu não gosto de romantizar a maternidade mesmo, porque às vezes a gente entra nela achando que vai ser tudo lindo, você vai sentir o cheirinho do neném, que vai ser maravilhoso, e aí a gente esquece dos perrengues. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma outra corrente hoje em dia que é dar tanta dose de realismo que assusta as pessoas e que traz muito pessimismo. E a maternidade, ela é esse misto constante dessa beleza linda, que é incrível, uma experiência maravilhosa, junto com uma coisa extremamente difícil, uma coisa extremamente pesada também e muitas vezes solitária também. Então eu gosto na forma como eu me apresento e apresento o meu maternário aqui pra vocês, eu gosto de dar esse equilíbrio entre esses dois aspectos, pra não ficar romântico demais de tipo tudo é lindo, tudo é flores, e também não ficar tipo gente, tudo muito ruim, tudo é muito difícil, sabe? É esse constante misto de coisas. Eu acho que a parte mais difícil da maternidade é a administração do tempo. Pra mim, essa é a parte mais difícil, porque eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida. Eu trabalho e eu não trabalho pouco, eu trabalho muito, gente. Eu produzo 4 vídeos por semana aqui pra vocês, só aqui no YouTube, fora todos os conteúdos que eu produzo no Instagram, em termos de stories, eu tô todos os dias, gente, não tem um dia que eu não estou nos stories lá mostrando conteúdo pra vocês, mostrando meu dia a dia pra vocês, compartilhando o que eu tô comendo, como eu tô fazendo, como eu tô vivendo, o que eu tô sentindo. Eu produzo reels pra vocês, eu produzo muitos tipos de materiais. Eu estou no meio do olho do furacão da produção do meu curso, que é algo muito grande. Eu produzo livro, eu tenho muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho meu blog, às vezes eu participo de alguma coisa aqui, outra ali. Eu trabalho demais e aí minha grande questão com a maternidade é que eu amo muito o meu trabalho e eu amo muito os meus filhos e é muito difícil conciliar duas coisas que você ama muito e que você quer muito se dedicar, porque é muito difícil equilibrar esses pratinhos, a conta não fecha. É impossível você se dedicar 100% ao trabalho, sabe, com aquela competência, com aquele primor que você quer fazer. E às vezes eu tenho ideias, eu falo, gente, isso aqui é tão legal, eu poderia trazer isso pro canal, eu poderia trazer isso aqui pro Instagram. Eu tenho tantas ideias e que eu não consigo executar, simplesmente porque eu não tenho tempo suficiente no meu dia. E também a questão de tipo, eu tô trabalhando e eu não estou com os meus filhos. No momento que eu tô trabalhando, eu não tô com os meus filhos, eu não tô me dedicando pra eles. Então, sei lá, se a Olivia deu o primeiro passinho e eu não tava lá, gente, que horror, eu não tava lá, sabe? Eu acho que quem trabalha fora sente isso muito também. Essa questão de conciliar
a mãe versus a trabalhadora. É uma grande questão que eu ainda estou administrando. Aí entra a culpa quando você tá trabalhando e você não tá cuidando dos filhos. E aí quando você tá cuidando dos filhos e não tá trabalhando, entra também a culpa de você não tá produzindo aquilo que você precisava produzir, que você depende pro seu sustento financeiro, da sua família, pra sua realização como pessoa também. Então, essa é uma grande questão que eu acho que é um mistério que, se você souber a fórmula do sucesso, me conta aqui, que eu ainda não descobri. Você pensa em colocar silicone? Alguma coisa no seu corpo que te incomoda a ponto de fazer cirurgia? Achei essa pergunta interessante, porque é algo que eu tenho pensado nesses últimos tempos e eu recebi um comentário que me deixou um pouco intrigada. Quando eu falei que desmamei Olivia, alguém comentou assim: dou um ano pra Fran virar e dizer que colocou silicone. Alguém comentou assim. E aí eu fiquei assim, nossa, mas por quê? Eu até perguntei pra pessoa, mas eu não cheguei a checar a resposta se ela respondeu ou não. E aí eu fiquei pensando, né, silicone, por exemplo, eu tive 3 filhos, né, amamentei 3 filhos, 2,5, na verdade, que o Josh mamou pouco, mas mamou, né, e o Noah e a Olivia mamaram bastante. E aí a gente fica assim, vai botar silicone? Todo mundo pergunta, né, vai botar silicone agora que você teve 3 filhos? Vai fazer uma lipo? Vai fazer não sei o quê? E não, gente, eu não tenho planos. Na verdade, vontade eu até tenho, sabe? Eu até teria vontade de fazer uma lipo, faria tipo uma lipo com botar um pouquinho de silicone. Não porque o tamanho do meu peito me incomoda, não me incomoda, gente, mas eu botaria um pouquinho só pra dar aquele upzinho, assim, sabe? Mas bem pouquinho. E faria uma lipo. Mas eu não tenho coragem, gente. Eu não tenho coragem. Eu julgo zero quem faz, gente. Tenho amigas que fizeram já. Julgo zero. Zero mesmo. Porque eu acho que é uma coisa legal, assim, só que a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito medo de cirurgia de forma geral. Ainda mais uma cirurgia que é desnecessária, que é estética, sabe? O meu medo dá algum problema e sei lá, gente, acontecem acidentes e tragédias por uma coisa boba, sabe? Eu acabar de algum problema na mesa de cirurgia, eu nunca tomei uma anestesia geral na minha vida, sabe? Eu não sei como é, se acontece alguma coisa. Assim, eu sempre fico receosa e eu acho que o maior empecilho pra isso acontecer é eu pensar assim, gente, se eu morrer na mesa de cirurgia, eu vou morrer por causa de uma coisa boba, idiota, que é uma cirurgia estética. Não quero. E eu fico sempre com isso no fundo da minha cabeça, sabe? Então eu não faria, no momento pelo menos, por essa razão. A menos que eu sentisse que era muito seguro, a menos que eu tivesse essa grana que eu não tenho também. Aí eu talvez faria, eu não coloco como fora de cogitação pro futuro, não. Mas por enquanto, eu gostaria de eu mesma trabalhar no meu corpo, sabe? Eu tô tentando tô tentando melhorar o meu corpo depois das gravidezes, assim. Eu fiquei com diástase, daí fechando a diástase, né? Fiz exercícios pra fechar a diástase. Aí fiquei com o restinho da pochete, aquela pochete sem vergonha que não quer sair, gente, não quer sair. Tô aí tentando emagrecer um pouquinho pra ver se a pochete sai, tentando fazer exercício pra ver se resolve. Então, assim, eu acho que vai ser muito mais prazeroso eu conquistar isso por mérito meu, sabe? Eu fiz academia, eu me alimentei direitinho e aí a minha barriga ficou do jeitinho que eu gostaria, sabe? Do que eu ir lá e fazer uma lipo, que é uma forma muito rápida de consertar, né? De resolver, mas talvez não me dê esse mérito todo que eu tô buscando, que eu acho que vai ser mais prazeroso. Sem falar que eu vou ficar com uma cicatriz, sem falar que é uma cirurgia, sem falar que é caro. Então, o exercício físico vai me trazer saúde, vai me trazer muito, muito mais benefícios, então eu não vejo motivo. Sobre o silicone, também tenho medo da doença do silicone. Teve aí a Renata Mais, que vem falando muito sobre isso, né? E entre outras muitas pessoas aí falando sobre o explante, tá? A gente tá na fase do explante, muita gente cheirando, né? E aí eu fico sempre receosa em relação a colocar um corpo estranho no meu corpo. Eu não tomo hoje em dia nem anticoncepcional, que é um hormônio artificial. Eu não quero botar dentro do meu corpo. Então, por que eu colocaria um silicone dentro do meu corpo? Se nem um hormônio eu não quero colocar, sabe? Então, eu acho que no momento a minha visão é essa, sabe? Quem sabe mais pra frente eu mude. Vocês podem me ouvir, gente, daqui a um ano. Pode ser, gente, que eu viro daqui a um ano e falo, aí eu vou botar silicone, vou fazer uma lipo. Mas no momento não é o plano, não. O governo do Canadá foi um dos fatores que ajudaram vocês a decidirem voltar para o Brasil? Engraçada essa pergunta. De vez em quando aparece alguém comentando assim: você voltou pro Brasil porque no Canadá tá muito difícil. E principalmente quem é cristão, né? Vem com as teorias da conspiração, porque no Canadá não tá mais podendo ir na igreja, no Canadá não tá mais podendo não sei o quê. E aí direto tem esse tipo de pergunta, né? O governo do Canadá, como se o governo do Canadá é uma coisa ruim, gente. Eu não sei por que as pessoas têm
essa visão. O governo do Canadá é maravilhoso, é um governo muito em busca dos direitos sociais das pessoas, de igualdade, é um governo que tem muitos programas assistencialistas, é muito maravilhoso, gente. O Canadá é um país excelente, um país muito bem estruturado, sabe, economicamente, financeiramente. É um país muito, muito legal, eu recomendo demais, assim, é um país excelente, assim, nota 10 mesmo. Então não, o governo do Canadá não tem nada a ver com a nossa volta ao Brasil, porque se a gente comparar governo com governo, o Canadá dá de 1000-0 na forma de administrar o país do que aqui, né? Então lá tem é muito, muito melhor nesse sentido econômico, principalmente quando a gente pensa, né, na economia, na educação gratuita de muita qualidade, tem muitas coisas muito boas lá. Até, assim, academia, a gente tem uma academia maravilhosa que tem assistência, subsídio do governo, sabe, para toda a população, para todo mundo poder ir numa academia maravilhosa, academia com piscina, com tudo, com estrutura maravilhosa, sabe. Tudo, o governo pensa em tudo, não é todos os aspectos, porque não é perfeito, mas o governo lá é muito, muito bom, assim, na administração. Você vê para onde o dinheiro tá indo. Os impostos no Canadá são altíssimos, mais altos até do que aqui no Brasil, mas você vê o resultado daquilo, você vê para onde tá indo, você vê os benefícios daquilo. Então, não, a gente não voltou por essa razão, não contribuiu em absolutamente nada para nossa decisão. A gente decidiu voltar por outras questões que eu já comentei aqui no canal, mas família, os estudos do Lincoln, que a gente gostaria muito que ele pudesse tirar esse tempo para finalizar os estudos, e aqui era o melhor lugar para ele fazer isso. E também a questão do meu trabalho, para poder me dedicar, e como tem sido maravilhoso, né, gente? Esses meses que eu tô aqui no Brasil, 7, 8 meses, não deu 8, acho ainda, 7 meses aí, o quanto de trabalho eu consegui desenvolver a mais do que o que eu estava fazendo quando estava no Canadá é surreal, assim, tá sendo muito maravilhoso. E o clima também, a gente tava cansado da neve e tudo mais. Foi uma série de fatores. E aí, gente, pra finalizar, eu vou responder uma última pergunta. Fran, qual é o seguinte sonho? Gente, acho que a pergunta foi mal escrita. Peraí, deixa eu reformular. Qual é o seguinte sonho a conquistar depois da casa maravilhosa? Em termos, assim, de sonhos, né, grandes, assim. Bom, eu preciso terminar o meu curso, lançar o meu curso, esse é o grande projeto pro meu ano, além da casa. Mas eu acho que depois que a gente estiver com a casa do jeitinho que a gente quer e do jeitinho que a gente pode, a gente ainda tem coisas pra fazer aqui, a gente ainda não instalou ar-condicionado, que a gente vai instalar aqui, a gente ainda tem algumas coisas, tem que mexer na área gourmet, tem algumas coisas pra fazer, mas eu quero muito viajar, muito mesmo, assim, porque, bom, a gente já tem aí desde 2020, né, 2 anos e quase 3 anos de pandemia aí, 2 anos e meio, e a gente não viajou praticamente nada nesse período. A gente chegou aqui no Brasil, a gente só fez uma viagem pra praia, que a gente ficou uma semana numa praia aqui perto, e a gente foi visitar a minha família numa outra cidade. Então eu gostaria muito, eu e Lincoln, a gente tá com esse desejo muito grande de poder viajar, a gente gostaria muito de viajar, a gente gostaria muito de fazer uma viagem em família e também fazer uma viagem como casal, sei lá, um final de semana só nós dois, alguma coisa assim. A gente gostaria muito de fazer. Então esse eu acho que é o maior plano que a gente tem no momento quando a gente pensa em planejamento financeiro, assim que puder e sobrar um pouquinho, a gente poder fazer uma viagem. Quando eu penso financeiramente, não vai ser tão cedo assim, porque acho difícil a gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra gastar aqui na casa ainda, mas a gente também não vai esperar estar 100% pronto pra poder começar a viajar, porque senão a gente acaba não fazendo. A casa sempre tem uma coisinha que a gente quer fazer, né? E senão você não vive. Então acho que a gente vai tentar, a partir do ano que vem aí, tentar equilibrar esses pratinhos pra ver se a gente consegue encaixar pelo menos umas 2 viagens no ano pra gente poder passear um pouquinho, né? E eu quero muito ir ao Nordeste. Conheço o Nordeste em alguns lugares, né? Já fui pra Natal, já fui pra Bahia, conheço bem, que a minha cunhada é baiana. E eu acho que é isso, assim, eu já passei brevemente por Recife e por João Pessoa, mas foi coisa assim de um dia, não consegui conhecer nada. Então eu não conheço ainda as cidades ainda, mas eu gostaria muito de ir pra Porto de Galinhas ou pra Maragogi. É assim, o que eu gostaria muito de fazer. E aí também depois, mais pra frente, fazer uma viagem internacional quando der, né? Quando der, porque é uma viagem um pouco mais cara, né? Então tem que se planejar mais. É isso, gente. Vou terminar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vlog, deste vídeo, perguntas e respostas. Tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Deixa aqui nos comentários, eu posso responder pra vocês num vídeo futuro, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.